Olá, aluno do sexto ano. Vamos então começar a semana 1 do PET 7. A gente vai falar sobre grandezas e medidas com medidas de comprimento. Vamos lá? Então, ele começa a atividade aí mostrando a régua, que a régua, você tem divisões. Essas divisões maiores, na realidade, tem dois tipos de medida aqui. As divisões maiores são centímetros e as menores são milímetros. E ele vem, então, lembrar para você a escala de medida aí de conversão. Na atividade 1, para medir a quantidade de fio vendido na sua loja, Pedro utilizava uma tira de madeira, que ele pensava ter 1 metro. Ao conferir o comprimento dessa tira, Pedro verificou que ela media 105 centímetros e não 1 metro. Na venda de 427 metros de fio medidos com essa tira, analise e responda as questões a seguir. Letra A. Pedro recebeu por essa venda um valor maior ou menor do que deveria. Então, olha lá, a gente vai ver aqui, ó, o metro, ele para mim passar de metro para centímetro, eu multiplico por 10 duas vezes. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Se a tira dele tinha 105, então cada metro que a pessoa comprou, ela levou 5 centímetros a mais. Então, ele tomou prejuízo, ele recebeu um valor menor do que a quantidade de fio que realmente foi. Depois, na letra B, ele pergunta quantos centímetros de fio o cliente levou sem pagar. Então, 105 centímetros, eu tenho que tirar duas casas para passar para metro. Não é? Aqui, ó, cada casa que eu ando é uma casa aqui. Então, 105 centímetros é 1,05 metros. Então, o cliente levou 427 vezes 1,05. A gente tem que fazer essa multiplicação para poder achar o valor. Então, 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13, vai 1. 5 vezes 4, 20 e 1, 21. Põe um zero aqui, porque o zero, agora eu vou mexer com dezena. Mas a dezena é zero, então eu tiro essas duas casas, agora eu vou multiplicar a centena. 427 vezes 1 é 427. Somando aí, 5 não tem nada, 5, 3 com nada, 3, 7 com 8, 4, 2 com 2, 4, 4, 4 mesmo. Então, a vírgula, eu conto aqui duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, o cliente deveria ter pago 448,35 menos 427, ele deveria ter levado, ele levou, né, 448,35 menos 427, eu acho aqui, ó, fazendo a continha de menos 21,35. Então, ele levou 21,35 metros a mais. Só que a pergunta aqui é em centímetros. Quantos centímetros são isso? Então, eu tenho que andar, ó, de metro para centímetro duas casas. Então, minha vírgula vai correr duas casas. Então, vai ficar 2.135 centímetros, que é o que ele levou a mais. Na letra C, sendo o preço do metro R$ 2,50, qual deveria ser o valor a ser pago pelo cliente? Então, eu tenho que multiplicar esse 21 e 30, os 448 que ele levou e 35 por 2,50. Vamos fazer a continha? Olha lá, ó, esse zero aqui a gente não leva em conta. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15 e 2, 17, vai 1. 5 vezes 8, 40 e 1, 41. Vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Vou pôr o mais aqui para eliminar a unidade, porque o 2 aqui está como se fosse dezena. 2 vezes 5, 10. E apagar o que está lá em cima, né, gente? 0, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. Somando tudo aí, ó, 75 aqui não soma nada, então 8, 10, 0, vai 1, 12, vai 1, 11. Então, aí, ó, aí a vírgula, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Vou contar e vou pôr aqui. Só que isso daqui é dinheiro. Dinheiro não tem 3 casas. Então, olha aqui o último. Essa terceira, se é 5 maior que 5, eu arredondo a da frente, eu ponho mais 1 na da frente. Então, ele deveria ter pago
R$ 1.120,88. Agora, na letra D, considerando a quantidade real de fio vendido, quantos reais Pedro deixou de receber? Ele deixou de receber isso que ele vendeu a mais. Então, é 21,35 vezes 2,50. Então, vamos ver quanto que dá isso. Desprezo aquele zero. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 2, 10. Ponho mais para tirar a unidade. 2 vezes 5, 10. Vai 1. Não esquece de apagar lá em cima. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vamos somar. 5, 7, 6 e 7, 13. 3 vai 1. 1 e 2, 3. 5 e 4. 4 e 1, 5. Então, ele deixou de receber, a mesmo arredondamento da conta anterior, 53,38. Então, a resposta, Pedro deixou de receber R$ 53,38. Atividade 2, ele fala que o perímetro do retângulo ABCD, esse maiorzão aí, ó, desenhado, mede 48 centímetros. Então, aqui, ó, se eu somar todos esses lados aqui, dá 48 centímetros. Só que ele é formado por 3 quadrados congruentes, quer dizer, 3 quadrados de mesma medida. Então, quer dizer que essa medida aqui, ó, como eu tenho 8 medidas, vai ser 48 dividido por 8, que vai ser 6 centímetros. E ele fala que essas 3 medidinhas aqui, ó, CE, EF e FD, são iguais. Então, cada medidinha dessa aqui, se eu tirar aqui o triângulo, esse quadro, essa parte que ele quer calcular, que é a parte cinza aqui, então, eu vou ter aqui essa medida aqui, essas duas medidas, vai ser 6 dividido por 3, porque elas são iguais, então cada uma vai valer 2. Então, aqui também, o MN também vai ser 2, porque aqui eu tenho um outro retângulo que os lados os lados opostos têm a mesma medida. E ele fala também que o EM é igual a 2CE. Então, essa medida aqui é o dobro dessa. Então, ela é 4. Então, qual o perímetro em metros? Então, vamos somar em centímetros. A gente tem, ó, 1, 2, 3 medidas de 6. Tem 3 lados de 2, esses 3 ladinhos aqui. E tem 2 lados de 4. Isso dá 32 centímetros. Passando para metros, centímetros é o centésimo do metro. Então, eu vou tirar 2 casas, 100 tem 2 zeros. Então, vai ser 0,32, letra C. Na 3, ele é o mesmo desenho, vocês estão vendo? Ele fala que João habitualmente sai de casa no vértice B para ir para o trabalho no vértice D e percorre 3.600 metros. Então, ele sai daqui para chegar aqui. Então, são quadrados também. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadrados. Ele percorre 3.600 metros. Então, cada lado desse quadrado tem 3.600 dividido por 4, que é 900. E ele fala que nesse trajeto ABCD estava com problema. Então, ele teve que fazer esse outro trajeto indicado aqui nas setinhas. E ele fala também, ó, do mesmo jeito do exercício anterior, CE, EF e FD, e logo MN também, porque é a mesma coisa que o EF, são iguais. Então, como eu tenho 3 pedaços aqui, eu vou pegar os 900 que eu achei lá e dividir por 3. Então, cada um desses é 300. E o EM aqui, ó, ele também fala que também é 2 vezes o CE. Então, ele é 600.
Então, vamos somar os trajetos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 trajetos de 900. Depois eu tenho 1, 2, 3 de 300 e 2 de 600. Então, multiplicando, fazendo as multiplicações e somando, eu acho 6.600 metros. Só que ele quer o que ele andou a mais. Então, ele normalmente andaria 3.600 e não 6.600. Então, quando eu faço a continha de menos, eu acho 3.000 metros. 3.000 metros, eu passando para quilômetro, quilo é 1.000. Então, eu tenho que tirar 3 zeros. Então, vai ser letra B. Na atividade 4, ele fala, na aula de unidades da professora Carla, escreveu 4 sentenças para os alunos indicarem as unidades de medidas mais adequadas. Observe a seguir essas sentenças. A resposta dada por um aluno foi... Então, o primeiro aí que ele falou, que é metro, estava escrito, o comprimento da quadra da escola. Então, como é que a gente vai medir o comprimento da quadra da escola? O mais ideal, realmente, é 1 metro, né? O comprimento do tampo da carteira. O ideal para o comprimento do tampo da carteira, eu acho que seria o centímetro, né? Milímetro vai dar muito milímetro aí para o tampo da carteira. 3. A espessura do livro de matemática. Bom, a espessura do livro de matemática podia ser centímetros, mas também milímetro não vai dar alguma coisa grande demais. Pode ser o milímetro mesmo. E 4. A distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Aí, distância entre cidades, a gente deve medir em quilômetro, né? Então, tá certo aí. Então, as associações corretas foram 3. Letra C. Na 5, ele fala, Eduardo havia pesquisado algumas medidas e se esqueceu de anotar a unidade de medida que acompanhava cada valor. Os valores encontrados foram 7.025 para a extensão do rio Amazonas. Então, qual que é essa extensão? 7.025 quilômetros, né, gente? O rio seria em quilômetros. Para a espessura de um copo de vidro, ele achou 3 para a espessura do copo de vidro. Então, seria 3 milímetros. E para a altura do pico da neblina, ele achou 3.014. E aí, no caso, então, deve ser metros. Isso vai dar a letra D, quilômetro, milímetro e metro. Na 6, ele fala que o quadro abaixo apresenta o resultado de uma adição que Lucas fez. No entanto, a professora disse que a conta não estava correta. Por que não está correta, gente? Porque ele usou aqui, ó, ele somou metro com decímetro e com centímetro. E a gente não pode fazer isso, né? Como ele quer o resultado em decímetro, o resultado dele deu decímetro, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar, olha a escalinha lá, vamos passar tudo para decímetro. Então, 1,2 metro, decímetro é o próximo aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 10. Então, isso vai dar 12 decímetros. 2,63 decímetros já está em decímetro, eu deixo em decímetro mesmo. E 30 centímetros aqui eu tenho que dividir por 10, então tem que tirar um zero aí. Vai dar 3 decímetros. Então, somando, eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula. O 12 não tem vírgula, eu ponho vírgula e um zero para compor aqui, para mim não correr o risco de somar errado. Então, aqui, ó, 0 mais 3 mais 0, 3. Desço a vírgula no mesmo lugar, 2 mais 2 mais 3, 7. E o 1, então eu acho 17,3 decímetros, é a letra B. Então, por hoje é só, é isso que é essa correção da semana 1 do PET 7 do 6º ano. Até semana que vem.